Precificação de produtos artesanais e aqui mais especificamente dos nossos colares e acessórios em macramê. Uma das aulas mais esperadas e mais pedidas por vocês que estão acompanhando a Semana dos Colares e Acessórios em macramê. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcela Toledo, professora de macramê, fundadora do Fibra Studio, e a aula de hoje vai ser prática, mão na massa. Já vou até te falando, a gente vai fazer juntas os custos desse colar lindo aqui que eu tô usando, que é o colar modelo nó quadrado. Esse tutorial eu ensinei o passo a passo numa live que tá salva temporariamente aqui no canal de YouTube. Ou seja, a gente vai falar exatamente de custos de materiais para essa peça e é claro que você vai usar a mesma técnica para todas as outras que você precisar e quiser precificar. Não necessariamente só de macramê, mas também de outras técnicas manuais, por que não? Como crochê, como tricô e a cestaria. Bom, então chega de papo e vamos começar. A gente vai começar essa aula explicando um conceito básico de precificação, que são os custos diretos e os custos indiretos. Talvez você já tenha ouvido falar nos dois, mas aqui a gente vai deixar bem explicadinho para você não ter dúvida. Os custos diretos são os custos palpáveis, aqueles que você está vendo no produto. Então vamos lá. Esse colar aqui que eu estou usando, a gente tem custos diretos de cordão, no caso aqui a gente tem duas cores diferentes e essa informação vai alterar porque os cordões coloridos têm valor diferente do cordão cru. Esse colar eu também, tenho as ponteiras. Além disso, eu tenho toda a parte de embalagem, porque não dá para entregar nem para presentear o colar solto na mão. Então, como custo direto também, a gente vai ter uma sacolinha de algodão que você vai colocar o seu colar ou seu cinto e acessório. Tem também a sacola de papel. Essa sacola de papel pode ser aquela de craft, você pode personalizar. E é claro que existem também as sacolas feitas sob medida. Mas isso é um papo um pouquinho mais para frente. Para você que está começando, tá tudo certo. Inclusive, eu recomendo você comprar aquelas sacolas craft, que é aquela sacola de papel pardo, ou então, no mesmo estilo, mas uma branquinha. E você pode personalizar da maneira que mais te agradar. Bom, essa aqui é uma peça simples, que ela tem poucos elementos. Mas, por exemplo, colares que eles levam pingentes, bolinhas de madeira, acessórios em resina, tudo isso vai entrar no seu custo direto. Ou seja, é literalmente o custo que você está vendo ali daquela peça. E lembra que, se você for usar um colar mais grosso e o fio for alterar, você sempre precisa colocar o valor especificamente daquele fio. Ou seja, não dá para fazer o valor do metro, que é o que a gente vai usar como base, do metro de somente um fio, porque de acordo com as espessuras, de acordo com as cores, de acordo com o tipo ou com o material de cada fio que você estiver usando, essa precificação vai mudar. Então, esse já é um primeiro passo muito importante em calcular os custos diretos de cada uma das peças. Agora a gente vai falar sobre os custos indiretos de cada uma das peças. Os custos indiretos, eles podem ser difíceis no começo, mas na verdade eles estão ali a todo tempo, porém não é visível diretamente naquele produto que a gente está trabalhando ou vendendo ou presenteando. Esses custos indiretos, eles estão aplicados como, por exemplo, no local que você produz as suas peças. Para quem já está alugando uma sala ou então tem um espaço, esse é um dos custos indiretos, ou seja, você precisa daquele espaço para a produção. Sabe outro custo indireto que muita gente acaba não lembrando? O valor do transporte ou então do frete que você investe para que os materiais para sua produção cheguem até você. Se você compra online, como por exemplo no nosso site, não só os valores dos produtos diretos, dos cordões, das ponteiras e acessórios, mas o valor do frete também precisa entrar. Assim como se você vai até a sua cidade, no centro ou para outra cidade, se desloca para fazer essa compra de materiais, de insumos, esse valor de transporte, ele também é um custo indireto, ou seja, é um investimento para que aquela peça fique pronta.
Além disso, a gente também tem custos indiretos como contas fixas mensais de água e de luz. A maioria das vezes, é claro, se você já está trabalhando no espaço fora. Mas tem também, por exemplo, o investimento que você faz numa internet mais rápida quando você começou seu negócio, para que seja mais fácil. Se essa internet for mais cara do que você paga usualmente na sua casa, esse também entra como um custo. Tem outro custo escondido também que, mais uma vez, muitas pessoas esquecem, é o custo das taxas das maquininhas. Sabe aquela maquininha que a gente leva para feira, para eventos, para bazares, ou mesmo tem em casa para vender para os amigos e para as famílias? Elas têm uma porcentagem que é cobrada em cima de cada venda. Essa porcentagem varia muito do tipo de máquina, da marca, do tipo de negociação que você conseguiu fechar e que a empresa te ofereceu. E aí existe uma infinidade de empresas diferentes. Não é o momento de falar isso ainda agora. Mas essas taxas são importantes e elas podem variar de 1% do valor da compra até 10% quando a gente está falando de parcelamento, ou seja, uma conta muito rapidinha aqui. Se você está vendendo um colar a R$ 100 e está pagando, a sua pessoa, né, a sua cliente está pagando através do cartão de crédito ou do cartão de débito, é muito importante que você considere esse valor também a ser deduzido do seu custo, porque é um custo. E não dá para a gente fechar o olho para esse tipo de coisa, porque senão a gente acaba não ganhando dinheiro, ou então não tendo o lucro que a gente quer em cada peça. Lembrando que nesse nicho que a gente está investindo agora, que são os colares e acessórios, é um nicho altamente lucrativo, porque o valor percebido de cada peça ele é muito mais alto. E os custos com materiais tendem a ser baixos, porque os colares não precisam de tanto produto, tantos insumos como outras peças de decoração, e eles também demoram menos tempo para serem feitos. Ou seja, tudo isso entra nessa grande regra, nessa grande conta que a gente está fazendo. Eu sei que inicialmente pode parecer complicado e são muitas informações. Mas para facilitar a sua vida, sabe o que a gente vai fazer agora? Eu vou virar a câmera e a gente vai fazer juntas todos os custos diretos desse modelo colar que eu estou usando aqui, que é o nó quadrado. Na verdade, é um modelo até mais completo, que é o que eu estava usando na parte anterior do vídeo, que ele tem duas cores. Ou seja, eu vou te mostrar tintim por tintim, bem esmiuçado, como calcular todos esses valores, porque aí você já pode usar de base, como eu falei no início da aula, para essa peça, para também outras peças que a gente vai fazer nessa semana dos colares e acessórios, como chinelo e também como a alça para celular. Todos eles têm um valor percebido muito grande, ou seja, dá para botar uma grana legal no bolso, porém sabendo precificar. Então vamos lá, mão na massa, vou virar minha câmera e a gente vai fazer conta junta. Bora lá? Como eu te falei no vídeo, essa aula é bem mão na massa. A gente vai fazer agora juntas todos os custos diretos desse colar aqui. Ou seja, eu já deixei até preparado e a gente literalmente vai fazer todas as contas e entender pedacinho por pedacinho do colar quanto que a gente usou de cada fio e de cada material e como que a gente vai converter tudo isso em custos. Vamos começar então. Eu deixei aqui algumas folhas para a gente entender cada um dos custos. O primeiro custo que a gente vai fazer é o custo dos cordões. Aqui eu tenho dois tipos de cordões diferentes, o cordão verde e o cordão cru. Por que eu tô te dando essa informação? Porque, como eu falei, o cordão verde e o cordão cru, eles têm valores diferentes. Vamos começar então pelo cordão verde. O primeiro passo é a gente entender que um rolo de cordão verde, ele vem com 50 metros e o valor dele é R$ 38,90. Eu vou fazer toda essa aula baseada nos valores que estão no nosso site, ok? Que é o www.fibrastudio.com.br. Esse rolo vem com 50 metros de comprimento e é um cordão trançado com 4 milímetros de espessura. Ou seja, para fazer essa parte aqui, nós usamos do cordão verde 2 fios, ou seja, 2 vezes 0,60 metros, que dá 1,20 m no total. Então, vamos até circular já aqui.
para facilitar a visualização, porque vão ter bastante números. E aqui eu também usei um cordão de 2 metros de comprimento, certo? Ou seja, 3 cordões, os dois centrais 60 centímetros e o lateral 2 metros. E aqui são 2 metros também. Ou seja, de consumo total do cordão verde nesse projeto, a gente vai ter 1,20 mais 2 metros, 3 metros e 20. Então, vou colocar aqui, ó, 3 metros e 20 é o meu consumo total do cordão de 3 metros. E agora, o que eu vou fazer? O valor do rolo é R$ 38,90 e ele vem com 50 metros. Eu quero descobrir qual que é o valor por metro que me custa esse cordão. Ou seja, eu vou dividir R$ 38,90, que é o rolo de 50 metros, por 50. E aqui a gente vai ter o custo por metro. Vamos lá então. Eu tenho o valor de R$ 38,90 dividido por 50 metros. Aproximadamente 78 centavos por metro desse fio. 78 centavos por metro. Ou seja, o que a gente vai fazer agora? Eu já tenho o valor por metro e sei quantos metros que a gente gastou. Ó, essa a relação aqui. Então, eu vou multiplicar esse valor por metro pela quantidade de fio que nós usamos, pela metragem. Ou seja, a gente vai vir para cá, ó, já no finalzinho. Vamos para uma próxima folha. Eu vou fazer 3 metros e 20 vezes 0,78, que é o custo por metro. E aqui, vamos pegar nossa calculadora, eu tenho 3 metros e 20 vezes 0,78, que são 78 centavos, ou seja, eu tenho um custo de aproximadamente R$ 2,50. Dei uma arredondadinha aqui para facilitar, tá bom? Sempre que essa casa decimal aqui, ou seja, que esse outro número ele é acima de 5, que é a média, a gente arredonda para cima, ou seja, 496 a gente vai arredondar para 500, que é R$ 2,50. Então, ó, vou até colocar aqui em outra cor. Esse aqui é o custo do nosso cordão em verde. Então, olha, vou mostrar aqui para vocês todo o passo a passo. Já vamos para uma outra folhinha aqui, ou seja, a gente vai colocar o custo do cordão verde. Cordão verde. Para esse colar, ele teve um custo de R$ 2,50. Esse é a nossa primeira parte. Agora a gente vai da mesma forma que fizemos esse, vou deixar aqui do cantinho, olha. A gente vai fazer o cálculo do cordão cru. O cordão cru, ele vai ser muito próximo, porém ele é mais direto o cálculo porque a gente está usando somente 2 metros desse cordão cru. Ou seja, o cordão cru, ele também tem 4 milímetros de espessura, num rolo com 50 metros, e esse rolo, o valor dele atualmente, ele é de 20, deixa eu confirmar aqui para vocês, ele é de R$ 26,90. E a gente usou uma vez 2 metros, ou seja, o consumo dele, para a gente saber o valor, 2 metros. E aqui é o mesmo processo, eu vou dividir o valor de R$ 26,90, que é o rolo completo, pela metragem, que é 50 metros. E aqui eu vou ter o valor por metro, ou seja, R$ 26,90 dividido por 50. Então, mesma coisa, olha, eu vou arredondar, como essa casa decimal aqui é a partir de 5, 538, eu vou arredondar para 540, ou seja, 54 centavos do custo do meu cordão cru. Você percebeu que para fazer, foi muito mais rápido e muito mais direto fazer essa conta, porque aqui
a gente tinha duas medidas diferentes. Primeiro nós tivemos com o verde 2 de 60 centímetros e depois um de 2 metros. Então a gente teve que fazer esse cálculo separado antes, tá? Mas o cordão cru, como vocês viram, ele tá um cálculo muito mais direto. Então a gente já vai colocar mais uma vez, ó, na nossa listinha aqui, ó. Cordão cru. O valor dele foi de 54 centavos, ou seja, aqui a gente já tem, ó, vamos até colocar em outra cor, 1 e 2. Então, agora a gente vai para a terceira parte, que é o custo dos copinhos, ou seja, dessas ponteiras, dos acabamentos que a gente usa para fazer os colares. E a conta basicamente é a mesma. Eu já vou considerar essa conta com o valor dos saquinhos, que ele já vem montadinho. Esse aqui, ele é um pouquinho menor, tá bom? Mas o valor não interfere, então a gente vai usar a mesma continha. Então, vamos começar, ó. Aqui são as ponteiras. Independente também, pessoal, isso é importante que eu vou falar agora. Independente do banho das ponteiras, o valor no site do Fibra Studio é igual, tá? Porém, é muito comum que banhos diferentes, e o que são banhos? É a tonalidade do metal, é o metal prata ou metal dourado. É muito comum que o metal dourado seja mais caro, porque ele tem um banho a mais. O banho é simplesmente o metal mergulhado, ali é um banho mesmo, para ter essa cor de dourado. Então, se você vê em algum armarinho da sua cidade que o dourado é mais caro, é normal, tá? Faz parte aí. Aqui a gente unifica todos os valores. Então, o pacotinho, ó, vamos colocar aqui. O pacote com 5 pares, o valor dele é R$16,90. Mas a gente está usando só um par, certo? Então, a gente vai fazer R$16,90 dividido por 5. E a gente vai achar o valor que a gente paga em cada um dos copinhos. Então, vamos lá, ó, R$16,90 dividido por 5. Ou seja, da parte dos terminais dos copinhos, cada um deles sai por R$3,38. Então, vamos marcar aqui também. E esse aqui também, ele é um custo mais direto. Vocês estão vendo que vai ficando mais fácil, tá bom? Então, vamos pegar a nossa folha de cálculos gerais e vamos anotar aqui, ponteiras. Ponteiras, ela saiu pra gente no valor de R$3,38. Então, esse é o nosso custo 3. Então, aqui, olha, a gente já tem 3 custos diferentes, tá bom? Vamos ver aqui. Uma coisa que é legal também falar aqui é que, como eu falei da diferença dos banhos, aqui a gente está usando somente 2 cores de cordão. Caso você tenha uma terceira cor e o valor desse rolo de cor for diferente também, é necessário que seja considerado para a gente fazer todo esse cálculo. Antes da gente finalizar essa parte da aula, eu quero te mostrar que o valor dos cordões, ele muda bastante, porque cada modelo de colar vai pedir e vai ter um consumo diferente. Porém, o valor dos copinhos, você já tem, uma vez que você calculou, a não ser que mude o valor no local que você está comprando, você já tem ele pronto, ou seja, você pode montar uma tabelinha sabendo que a ponteira, nesse banho, nessa espessura, né, no prateado e nesse tamanho médio, para cada colar você vai ter um custo de R$3,38, ou seja, você já pode deixar numa tabelinha separado. Vamos então para a próxima parte. Agora que nós temos os valores de 3 elementos literalmente visíveis no nosso colar, a gente vai somá-los para entender quais são esses custos. Porém, a gente ainda vai colocar alguns outros e eu vou mostrar para você. Então, o primeiro ele é de R$2,50 do cordão verde. Depois nós temos 54 centavos do cordão cru e R$3,38 do parzinho do fecho.
Ou seja, 6,42. Olha, por aqui a gente já consegue ver como o custo direto das peças em macramê, dos colares e acessórios, por serem peças pequenas, que consomem poucos materiais, ele é reduzido. Olha, 6,42, gente. Mas agora eu quero mostrar outros custos. E esses custos são custos extras. E eu vou te mostrar quais são esses custos extras, que muitas vezes eles são opcionais, mas de qualquer maneira eu vou te mostrar como cada um deles funciona. Os custos extras, eles podem ser, por exemplo, esses saquinhos de tecido. Aqui eu tô mostrando literalmente os que eu uso aqui, tá bom? Vocês estão vendo fibra conceito, que é uma outra parte aqui do fibra. Então aqui é um saquinho de algodão, olha, ele é todo maquinetado dentro, ou seja, ele tem overlock, ele fecha aqui. Aqui eu vou colocar valores fictícios, tá? Então vamos colocar que o saquinho de algodão, que vai cada uma das peças dentro, ou seja, esse aqui tá bem pequenininho para caber na câmera, mas para um colar ele precisa ser maior, tá? E já foi aqui uma outra dica. Como o colar ele não amassa, você pode, olha, fazer um rocambole assim, ou então com ele fechado, você fecha, ó, e com cuidado faz um de cada lado e coloca no saquinho. Então vamos colocar que do saquinho de algodão você vai ter um custo de R$2. Pessoal, tô mostrando aqui de algodão, mas pode ser um saquinho também de outro material, tá bom? Pode ser de TNT, pode ser daquela organza bem fininha que é fácil de achar, tanto em loja local quanto na internet. Vou mostrar outro tipo de custo também que pode entrar, que são as sacolinhas de papel, ou seja, esse saquinho de algodão vai dentro da sacolinha de papel. Mais uma vez estou usando como exemplo a nossa sacolinha aqui. Essa é uma sacolinha personalizada que eu fiz exatamente do tamanho que eu queria, com a gráfica. Olha, ela tem as alças de gorgurão, ela tem uma estampinha por dentro também, aqui ficou muito clarinha, não dá pra ver. Ela tem um acabamento em foil, tá vendo? Por que eu tô mostrando tudo isso? Porque cada elemento desse, ele já coloca um valor a mais na sacolinha. Mas existem também as sacolinhas básicas, como eu falei, de craft e branca, que você pode usar tranquilamente. Eu vou colocar aqui o custo de uma sacola branca e a gente vai colocar ela como aproximadamente R$1 por unidade. E você pode personalizar da maneira que você quiser. Um pouquinho no final da aula, mais pro final da aula eu mostro aqui também, tá bom? Além disso, a gente vai precisar colocar um outro tipo de custos que eu vou até te mostrar aqui, olha, na aula que eu preparei, que são os impermeabilizantes, a cola e aqui, olha, isso aqui é bem importante. Para esse tipo de produto, como cola, como impermeabilizante, como que você vai calcular qual que é o valor da cola que você vai usar em cada um deles, tá? Em cada um dos projetos. É o mesmo processo que a gente fez especialmente com os cordões. Mas dessa vez você vai pegar o valor da cola e você vai dividir pela quantidade de colares que você consegue fazer usando um tubinho desse ou de peças, tá? Eu já te digo que diferente do cordão, especialmente das ponteiras, que é o número mais exato, que você sabe exatamente quantificar o quanto que você está usando em cada peça, então é um par de ponteira, vou até escrever aqui, ó, um par de ponteira, a metragem de cada um dos fios, a cola ela vai ser algo um pouco mais aproximado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou colocar como custos extras, cola, impermeabilizante, eu vou colocar aqui o valor de R$2 aproximadamente para cada peça. E agora sim, a gente vai somar, ó, todos esses valores que estão nessa coluna para entender quanto que a gente investiu, quanto que a gente teve de custo para fazer esse colar. Então vamos lá, a gente vai começar com R$2,50, deixa eu colocar aqui para o ladinho, ó, para a gente conseguir ver a máquina também. R$2,50 mais 54 centavos mais 3,38 mais R$2 mais R$1 mais R$2. Chegamos no nosso custo direto desse colar, R$11,42. Então, vou até colocar aqui, ó.
R$11,42. Esse é o custo direto do meu colar, tá bom? Eu vou até colocar ele aqui, ó, do ladinho, para mais uma vez a gente conseguir dar uma olhadinha, ó. R$11,42 desse colar. E lembrando que nesse valor eu coloquei extras que não necessariamente você precisa usar, tá bom? Eu coloquei o saquinho que vai dentro de uma sacola de papel. Outra coisa que vai entrar nesse custo aqui geral é caso você coloque, que é uma coisa que eu faço aqui também, dentro do saquinho o seu cartão, ou seja, o seu cartão de visita que tem todos os seus contatos. Então você também vai colocar esse valor nessa conta. Ó, mais uma vez mostrando aqui para você e lembrando, inicialmente talvez pareça um pouquinho complicado, são muitas contas, mas tudo é uma questão de treino. Então nesse momento inicial, deixa literalmente ó, uma maquininha do seu lado, papel e caneta, ou então escreve no computador direto e vai anotando cada um desses passos. E você vai ver que com o tempo você já vai ter todo um portfólio de cada um dos preços mais fixos que você usa, como por exemplo das ponteiras, caso você use, ó, mosquetão nas peças, você também vai ter esse valor já fixo. Um outro exemplo aqui, ó, dos adaptadores para celular que entram nos custos do projeto que a gente fez, que é a alça para celular que vai no pulso, ou seja, você vai começando a ficar mais fácil ter cada um desses valores separadinhos quando você fizer mais peças. A gente vai falar agora sobre um valor de venda. Eu abri aqui no meu celular e coloquei no Google comprar colar de corda e vim mostrar para vocês alguns dos valores encontrados. Você vai ver que varia bastante, tá? Colar rústico de corda verde único, R$160. Colar de corda náutica Color, R$158. Percebam, ó, que são de vendedores diferentes. Esse aqui da Shoulder, que é uma marca conhecida, mas ele é bem simples, ó, regulagem, R$59. Olha o valor desse aqui, Maria Chique, colar Luiza Rogi, R$447. Aqui já é um colar de mesa, é uma proposta diferente, mas só para vocês terem uma base. Colar design natural, aqui são, ó, fios de corda 120. Ou seja, por que eu tô te mostrando tudo isso? Um colar que ele vai ter um custo direto de R$11,42, considerando que ele vem, e isso também tem uma grande percepção de venda, tá? Essas embalagens todas bonitinhas e caprichadas, com todos esses extras, esse colar você vai vender por aproximadamente, ó, vamos colocar aqui, venda e o custo. A minha sugestão de venda, é claro que depende muito da cidade, da região, de onde você está. Porém, esse tipo de colar no mercado hoje, você vai vender ele começando a R$100. Esse é um valor que eu acredito que seja justo, trabalho bastante com isso, vendo colares também, pensando também que ele tem, olha, muitos pontos, ele é um colar que ele demanda um pouquinho mais de tempo para fazer e como eu falei, existem outros tipos de pontos, outros tipos de colares e isso muda também. Mas esse valor, mais uma vez, olha, trazendo essa referência que eu coloquei, vocês podem fazer essa pesquisa aí também, tá bom? Porque essa pesquisa muda de acordo com a região que você tá, essa pesquisa muda de acordo com o tipo de procura que você já faz no Google, então faça essa pesquisa por aí também. Olha, esse aqui de cordão com búzios, ó, nó de macramê aqui, gente, ó. Olha o nó quadrado aqui. Nó quadrado com vários penduricalhos de búzios, de mini tassel, ó o acabamento e valor, R$399. Pretty New, ou seja, um colar usado. Colar da Shoulder, uma marca famosa, ó. Tá vendo? Então tem vários valores diferentes. Olha esse aqui que tem bastante a proposta que a gente está trabalhando. Ele é inteirinho de corda, 158. Então, quando eu mostro esses valores, é exatamente para vocês terem uma referência, mas pesquisem também, ó. É claro que tem, ó, mostrar
37, mas um colar super simples. Essa Temu é meio que uma Shopee da vida, tá? Então a gente acaba descartando um pouco esse tipo de valor porque a gente está mostrando um trabalho artesanal. Olha esse colar aqui. Essa marca eu conheço, que é a NN, colar de corda náutica. Olha, numa proposta bem próxima, 158. Olha como varia, gente. Tô mostrando mesmo para vocês verem, ó. Aqui é um colar já de corrente. Ou seja, voltando ao nosso valor direto. A minha sugestão, vou colocar até aqui, tá? É uma sugestão, mas é muito importante que você faça pesquisa também de acordo com a sua cidade, com a sua região. Então, vai no Google, faz essa pesquisa exatamente como eu fiz e com tudo que você aprendeu, com todas as contas que a gente fez, com todas as metragens de fios e gastos em cada um deles, você também vai levar em consideração. E antes de finalizar, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir R$100, que é meu valor de sugestão, por 11,42. Aqui eu tenho 8,7. Esse 8,7 eu vou até escrever aqui. É o meu multiplicador. Tem um nome também, outro nome, para outros momentos, mas esse nome também é o markup. Ou o seu multiplicador. Vamos puxar aqui para baixo, ó. Tô até escrevendo multiplicador. Ou seja, se eu pego esse valor de 11,42 e multiplico por 8,7, eu tenho esse valor aproximado, né, de 99,35, que são os R$100 de venda. Ou seja, você está colocando 8,7 vezes o valor do seu consumo de custos diretos. Bom, depois dessa aula super mão na massa, eu quero saber de você. Já deixa aqui nos comentários desse vídeo. Você já tinha aprendido a precificação dessa maneira? Sabia que era necessário fazer a divisão de metragem pelo valor do rolo? Entender cada um desses processos, colocar cola, impermeabilizante, saquinho de tecido, saquinho de papel e todos os outros elementos que você vai usar para cada uma das peças? Aí é o que eu falei no início. Tem os pingentes, tem as bolinhas de madeira, de acetato, de resina para você fazer os colares, alças para bolsas, cintos, pulseiras. Quanta coisa, né? Eu sei que são muitas possibilidades, mas novamente, quanto mais vezes você fizer esse processo, mais à vontade, confortável você vai ficar. E acredite, em algum momento vai ficar fácil e tranquilo. No começo é mais difícil, sim, eu não vou mentir para você. Mas já deixa tudo anotado num caderno específico dos custos de cada uma das suas peças. Ah, e tem uma coisa importante também. É sempre bom ficar de olho, porque se tiver algum reajuste ou algum valor na pessoa ou no fornecedor, na loja que você compra os seus materiais, você precisa atualizar a sua planilha de custos. Nossa aula de precificação mão na massa chegou ao fim, porém você já sabe, né? Durante a semana de colares e acessórios em macramê que está acontecendo aqui no meu canal de YouTube do Fibra Studio Macramê, tem muitas aulas para você assistir, então aproveita o final de semana para fazer essa maratona, aprender a fazer as peças como esse colar, como também a alça para celular, aprender a precificar cada uma delas e na segunda-feira às 7h30 da noite, aqui no canal de YouTube, a gente vai ter o tutorial de um chinelo maravilhoso e, além disso, a abertura de matrículas para o meu curso de colares e acessórios em macramê, o primeiro curso do Brasil. Se nessa semana eu já tô conseguindo te passar todo esse conteúdo, você imagina sendo aluna do curso? É um pedacinho do que você vai encontrar por lá. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, me conta aqui no comentário e a gente se vê muito em breve.